Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos aqui como espíritos ministradores a nosso serviço. Vou pedir ao Tiago socorro para ele levantar um pouquinho aqui esse porta-bíblia, por obséquio. Irmãos, a pergunta é: qual a importância, primeiro, de estudarmos sobre anjos e demônios, ou anjos bons? Pode baixar um pouquinho, Tiago, senão fica parecendo que eu sou orgulhoso, né? E eu sou muito humilde, o homem mais humilde aqui sou eu. Então vamos estudar sobre os anjos. Qual é a importância disso? Obrigado, Tiago. Dos anjos bons nós poderíamos levantar o seguinte: a grandeza de recursos que temos, quando nós estudamos sobre os anjos, saber que eles existem, que estão ao nosso serviço, em que Deus tenha separado seres de alta inteligência, de inteligência não caída, a serviço de Deus. Então tem mais gente, somos só nós. Há uma grande nuvem de testemunha, de seres angelicais, digamos, do nosso lado. Isso nos ajuda. Promove a fé nossa é fortalecida quando eu sei que dá para dispor de ajuda, que Deus pode, à medida em que Ele quiser, que o anjo não obedece a ordem nossa, ele obedece a ordem de Deus, mas que o Espírito Santo pode dar ordens aos anjos, e eles então nos ajudarem, nos servirem, não é? Isso nos ajuda bem. Eu lembro de ter lido um livro, nunca mais achei esse livro, um livro do autor é Sêneca Sodi, O Paraíso de Deus. A Carla Érica tinha esse livro, me emprestou, li, nunca consegui baixar em PDF, nem achar esse livro mais, alguém pegou, não devolveu para a Érica, eu tinha vontade de lê-lo de novo. Nesse livro, o Sêneca é arrebatado, e aí ele conhece algumas coisas interessantes no céu. Você tem a fé para acreditar ou não, é outra história. Mas ele conta que quando ele foi arrebatado, Deus o levou a conhecer algumas coisas em certas regiões celestes. Por exemplo, a mãe do Sêneca havia falecido muitos anos. Ah, mas quem está lá não passa para cá, não tem essas histórias, né? Bom, mas aí, vejam vocês que lá, um anjo tomou a mão do Sêneca e falou o seguinte: eu vou te contar umas histórias. Você lembra daquele episódio que ocorreu na sua vida? Que você foi salvo? Aquele episódio da sua mãe está aqui, contando para ele. Aquele episódio que você estava se afogando no rio, que sua mãe acho que chegou, orou, uma situação assim, já tem 30 anos que eu li esse livro, então alguma coisa vai ficar só na essência. Ele disse: lembro, e você ficou a vida toda, foi um milagre, Deus ajudou e tal, foi mesmo. Eu vou te apresentar o anjo que Deus mandou para ir lá te socorrer. Ele conta isso no livro, e não dá para descrever. Então vamos ter muita surpresa nos céus. Aquele acidente, aquele problema, aquele momento que eu estava no meu quarto angustiado, e de repente alguém me tocou de uma maneira diferente. O Espírito Santo tenha mandado um ser angelical. Curas, milagres. Pastor Jailara contou em contagem, repetido é isso mesmo, contou em contagem. Depois nós trouxemos ele aqui, e ele esteve na terceira igreja quando eu estava lá e contou as histórias dos anjos. Vocês lembram? Alguns irmãos aqui lembram. Se lembram? Um pastor em Maringá orava ao Senhor. Ele queria ser visitado por seres angelicais. Ele queria ter essa experiência com Deus. Oraram. Muitos anos esse homem orou, um pastor piedoso. E um belo dia ele está assentado para poder tomar o café da tarde com a família. Todos assentados. Alguém bateu na porta. Não era nem campainha. Ele abriu. Lembra disso? Quando ele abriu, era um rapaz bonito, diferente. Aí o rapaz, quando abre a boca, o pastor tem certeza que era a resposta da oração. O moço diz para ele assim: pastor fulano, o senhor tem orado há tanto tempo, Deus me mandou aqui para hoje tomar café com vocês. Ele abriu a porta,
Aquele moço entrou, sentou na mesa, só que ninguém conseguiu comer nada, né? Começaram a chorar e foram visitados pelo Espírito Santo durante horas. Não pelo anjo, mas pelo Espírito e pela resposta da oração. Então, se alguém tiver experiências nessas, pode me falar que eu vou contar aqui. Se você não quiser contar. Muita coisa. Pessoas curadas, anjos, problemas de briga, confusão, revólver que não consegue atirar. Quem que pode ser isso? Muita coisa que não sabe. Mas pode muito bem ser os mensageiros de Deus atuando. Guerras. Como é que o exército tal não conseguiu entender aquilo? Deus os anjos, seus mensageiros. Como é que aquele projeto tal da NASA, da Lua, de não sei o quê. Tem muita coisa, irmãos. Como aquele homem pôde ser destruído, acabado, ou até mesmo assassinado, de uma maneira tão idiota. Anjos, irmãos. E não. Deus resolve fazer juízo, então Ele manda os seus mensageiros. Às vezes o próprio homem, às vezes os seus seres angelicais. Então vamos falar um pouquinho dos seres angelicais e vai nos fortalecer a fé. Eu não tenho dúvida disso, tá, irmãos? Porque nós precisamos orar mais a Deus, confiar e saber que nós somos parte, irmãos, de uma família espiritual. Nosso Deus Pai, os anjos a nosso serviço para nos ajudar, a nossa irmandade humana. Então nós não estamos sós. Muita gente, irmãos, que entra em depressão porque eu estou sozinho no mundo. Não está, não. O crente nunca está só. E eu penso que vai nos ajudar muito nesse sentido. E quando eu estou falando aqui, o Espírito Santo me leva a orar numa situação familiar em que Ele precisa intervir, que Ele faça para a glória dEle mesmo neste momento. Lição da humildade. Como seres tão especiais, que trabalham tanto para a glória de Deus, não são nem glorificados, nem conhecidos, nem reconhecidos. Ninguém manda uma carta para o céu e diz assim: ó Deus Pai, eu sei que o Senhor enviou o seu anjo Gabriel para me atender dia tal. Eu queria que o Senhor desse um voto de louvor aí, reunisse a tropa, igual eu já fiz isso, né, quando eu trabalhei numa empresa como administrador. A polícia militar foi lá, fez um serviço lá de um problema que nós tivemos, algo muito sério e tal. Eu mandei um documento para o batalhão e tal. O comandante reuniu lá no dia da formatura e leu a minha carta lá, elogiou os policiais e tal. Os anjos não, ninguém fica nem sabendo. Dá-nos uma lição de humildade. Não dá? Trabalhando a serviço de Deus, para a glória de Deus, e nem são vistos por nós. Nem são vistos. Outra questão é que os anjos também assinalam o nosso erro. Então nós estamos fazendo aquele negócio lá escondidinho. Não estou nem falando do Espírito Santo, falando de anjo. O anjo está vendo, gente. Sustenta-nos quando nós resistimos. Sabe, toda vez que nós estamos resistindo a uma tentação, nós recebemos a ajuda dos seres celestiais. Assim como Satanás investe contra a gente, os anjos estão investindo a nosso favor, para que possamos resistir. Esse estudo também sobre os anjos produz em nós esperança. Qual? De que um dia nós também gozaremos de purezas, de inteligência, para glorificarmos a Deus da maneira que os anjos o fazem. Eles apareceram para muitos irmãos nossos na Bíblia, no Antigo Testamento e tal, e o Salmo 34 nos fala disso. O Salmo 34, verso 7 nos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Isso não é temer não, tá? O temem. Se fosse temer, daria grade, né? O temem e os livra. Então o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Ele está falando aqui num contexto do Antigo Testamento, e no Novo isso é mais arrojado, que agora nós temos a presença, a habitação do próprio Deus. Mas não quer dizer que os anjos não possam e não sejam usados a nosso serviço. Sobre os anjos maus, nós também vamos aprender algumas lições. Ilustra, irmãos, o quanto o pecado pode destruir. O quanto o pecado pode acabar com alguém. Como o pecado, irmãos, tomou criaturas ardentes na adoração e os tornou demônios. O mesmo que acontece com o ser humano. Pessoas que a gente julga assim, boas, honestas, são capazes, irmãos, de matar. Eu fico impressionado, porque as pessoas que não têm essa visão espiritual não sabem o que é isso. O sujeito está lá preso pela polícia, e aí diz assim:
ele dá entrevista e fala assim, eu não lembro de ter feito isso. O pessoal fala assim, isso é um safado, é isso que eles falam. Fez e agora fica fazendo de conta que não está sabendo. Eu sei que a pessoa pode não ter feito de propriedade dos seus sentidos. Lá em Suzano, eu não tenho acompanhado muitas reportagens, não está dando muito tempo, só as questões políticas ali pontuais, e aí eu não estou muito inteirado. Mas pelo que eu entendi, quando aqueles rapazes lá de Suzano, os assassinos, viram a polícia, eles se mataram. Não foi isso mais ou menos o que nós ouvimos aí? Irmãos, tudo normal. O policial, irmãos, ele é uma autoridade constituída por quem? Por Deus. O policial tem a arma, que também é parte da autoridade do instrumento de Deus. Tudo certo. Então, quando eles veem, possivelmente os demônios deixaram os rapazes sozinhos. E aí, eles sozinhos, eles não tiveram alternativa. E aí, os demônios que deixam de oferecer resistência e ajuda, passam a falar o seguinte, eles vão te matar, é melhor vocês se matarem. Pum, se mataram. Tem muito disso. Então, irmãos, pessoas normais podem fazer coisas horríveis se derem lugar ao diabo. Não brinquemos com o diabo. Eu quero ver se eu consigo contar algumas coisas feias que eu já fiz aqui, e a minha ideia é que eu dei lugar ao diabo mesmo. Vocês não? Casal amigo meu. Gente fina, pensa num povo crente esse casal. E aí eles tiveram um problema há uns 15 anos, eles estavam na cama, brigados, a ponto de um querer matar o outro. Eles, pensa num pessoal perfeito, aquele moço. Quando eu posso abrir a boca, eu falo deles assim, o mais crente que eu já vi, assim que eu falo com eles. Esses são essas pessoas. E eles tiveram problema, porque a gente tem problemas. E aí eles estavam com problemas, nem sabiam porquê, mas estavam um com ódio do outro tremendo. E eles contaram que eles se deitaram. De repente, não sei se foi ele ou ela, disse o seguinte, a gente precisa orar. Quando um deles disse assim, nós precisamos orar e tal, os dois viram, entre eles, o demônio se levantando assim e saindo. Aí eles viram, começaram a chorar, nem tinham o que orar, porque não tinha nada, eles estavam sendo influenciados com ódio, sem razão, pelo diabo. O diabo faz isso, ele é nosso adversário. Ele é o acusador, ele faz fofoca, contenda, intriga, tudo que vocês imaginarem de ruim, o diabo faz. E não tem conserto para ele. Então, irmãos, isso nos dá uma grande lição de que nós, seja pessoa boa, pode se tornar ruim. E nós temos que ter cuidado. Deve nos dar medo. Também o temor, sabendo que eles podem agir em nós, nos tornar rebelados contra Deus. Também nos dá, irmãos, uma visão da graça de Deus para nós, os homens. Porque Deus não providenciou nenhum meio de salvar os anjos, apenas a homens. Um dia uma pessoa veio dar uma lição de moral em mim, para poder me falar, tipo assim, que a gente tem que perdoar os inimigos, orar para os inimigos, todos os inimigos e tal. Deus nos manda fazer assim, assado e tal, né? Uma série de coisas. Eu disse assim, engraçado, né? Deus mandou eu fazer um negócio que ele mesmo não fez. Por que não perdoa o diabo então? Não é? Por que ele não ora para o diabo? Então vamos autolar. Tem coisa que não dá para ter conciliação. Luz e trevas, etc, etc, etc. Porque as pessoas às vezes trazem uma carga para a gente que ninguém carrega. E isso quer que a gente carregue, não é? Então autolar. Tem coisas que não dependem da gente. A paz, por exemplo, é quando depender de nós. Então Deus não tem amizade, nem possibilidade de amizade com o nosso inimigo. O diabo já está condenado. Condenado, ele é nosso inimigo, inimigo da causa de Cristo, inimigo da igreja, seu inimigo. Neste momento, irmãos, muitos irmãos nossos faltaram dos cultos, talvez numa enfermidade que o diabo foi lá e lançou. Um desânimo, uma preguiça, uma raiva do pastor, dos irmãos, alguma coisa, dá um lugar ao diabo. Irmão, se o diabo tenta e procura derrubar os crentes fortes, imagina os fracos, o que ele não faz. Enquanto a palavra, muita gente que o diabo está no ouvido dele, isso não vai acabar logo, não. Você tem que ir para o churrasco, você tem que ir para o jogo, você tem que não sei o quê. Você só veio na igreja porque você trouxe seu filho, na verdade, olha só que, e de fato você está certo, porque olha só que sermão esquisito, que quantidade de aviso enorme. Irmãos, vai ficando tudo quadrado, tudo chato. Diabo. Então nós precisamos até inclusive orar mais para Deus repreender o espírito das trevas no nosso meio.
Se ele estiver aqui, vai ficar quieto, calado, escutando uma palavra. Não é? Tudo bem, não tem problema ele estar aqui. Inclusive deve estar. E se está escutando isso e vai ficar quietinho, amarrado pelo poder que há no nome de Jesus. Irmãos, diz o texto da palavra em Daniel, veja a guerra, nós estamos numa guerra, estamos numa batalha, e se você pensa que não, você já está do lado perdedor da batalha. Aí eu não acredito, então já perdeu mais ainda. Diz a palavra aqui em Daniel 10, 12, 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Porém, teve um problema. Está contando para ele que, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim. Irmãos, não foi um dia não, irmãos. 21 dias para impedir que a bênção chegasse. O que teve que acontecer? O arcanjo Miguel, o anjo de Israel, ele interfere. Veja só. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, então tem batalha espiritual nas nossas orações. Aí alguns vão dizer, não, no Novo Testamento isso mudou tudo e tal. Mudou, mas a gente não tem clareza bíblica para falar que mudou tudo, não. Eu creio piamente nas Escrituras e pela experiência que nossa oração, tudo tem batalha, tudo tem guerra. É por isso que o reino de Deus é muito semelhante às batalhas de exércitos, as estratégias. Nós temos que conhecer, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados. Então nós vamos fazer alguma coisa agora, eu vou fazer isto. Eu vou agora ter um momento de devoção toda manhã, assim, assim, assim. Pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer de problema. E é Deus permitindo, que o diabo não age assim por conta própria. Deus permite, para poder nos provar. Alguém já escreveu que o diabo é o maior ou o melhor soldado de Cristo, que não falha na batalha não. Ele vai em cima para destruir, e se Deus deixar, ele nos destrói mesmo. Mas saiba, eu e você, saibamos nós, que o diabo é nosso inimigo e nós estamos em peleja. O texto que nós lemos de Hebreus, mostra Jesus superior aos anjos, e nessa porção apresenta que os anjos foram criados por Jesus. Quem criou os anjos? O próprio Cristo. Os anjos não têm poderes, e nunca tiveram nem terão a perfeição do Criador. E ainda o que fazem a serviço dos anjos. Vamos então estudar um pouquinho sobre isso. Ao final os irmãos terão uns momentinhos para perguntar ou para acrescentar alguma coisa e tal. Mas se alguém tiver um testemunho mais longo, eu peço para me procurar particularmente, porque senão pode demorar muito, eu não quero que a gente passe dos nossos horários costumeiros. Primeiramente eu quero falar aos irmãos o tema, os anjos bons e maus. Primeiramente, a natureza dos anjos. Aqui não inclui necessariamente separação entre anjos bons e maus. Os anjos de uma maneira geral, e vamos colocar assim, antes da queda. Bom, primeiro que a palavra anjo na Bíblia, ela não significa só os seres angelicais. Em algum momento significa também pessoas. É o caso do profeta Ageu. O profeta Ageu é chamado aqui de anjo. Então Ageu, o embaixador, o termo correto seria, então Ageu, o anjo. Lembram lá no Novo Testamento, naquelas epístolas às 7 igrejas da Ásia, ao anjo da igreja que está é um homem, mas lá no grego, ágalos, e aí aqui, Malak. Então, ali está, então Ageu, o embaixador, o anjo do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem de Jeová, o Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu 1, verso 13. Então, a palavra anjo pode se referir na palavra de Deus, no Antigo e no Novo, a pessoas e aos próprios anjos em si. Os anjos, que fique claro, eles são criados. Teve uma igreja Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos, eu assistia na TV Rio Doce à tarde os programas da televisão, tal, lá daquela igreja, eu achava o máximo, eu era abençoado e tal. Não sei se os irmãos lembram disso. Uma igreja grande, né? E aí, de tão abençoado que eles foram, eles caíram na heresia. O pastor de lá inventou um negócio de culto aos anjos,
chegou a escrever um livro em que ele teve a ousadia de dizer que Deus havia revelado para ele umas coisas que nem para o apóstolo João no Apocalipse ele tinha revelado. O Noacir era dessa igreja lá. Aí ele veio para cá e custamos de desviar o Noacir, né, Noacir? Noacir lembra dessas histórias, não lembra, Noacir? E aí diz, né, Noacir, que de repente eles falavam no culto assim, eis que vejo o anjo, Miguel e tal, não era assim? Miguel, era o Miguel, né? Tem que ser o Miguel. Vai entrar o Miguel, não é o da Érica não, ele está lá atrás. Cadê o Miguel da Érica? Ele parece um anjo, mas não é o Miguel. E aí vamos, a entrada triunfal do Miguel. Diz que, contaram para mim que eles diziam, vou falar com cuidado, né, não assim, para não falar besteira, né? E eu vejo as suas asas passando, encostando, e fazia aquilo, e o povo ficava louco, não é assim? O povo começava a glorificar e tal, e possivelmente rodopiar e virar de cabeça para baixo. Pronto, a igreja acabou, irmãos. O Espírito de Deus perdeu a direção daquele lugar. Eles fugiram da direção de Deus. Anjo não é para ser adorado. Aí, irmãos, que Deus me dá uma visão aqui, eu começo a ver anjos passeando, e daí? Amém, eles estão aí. Você não viu ainda, você está atrasado, está aí, estão aí. E nós, pela fé, sabemos, irmãos, que a corte celestial está aqui neste lugar. Está com você, onde você estiver. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, não é? Eu acho que nós deveríamos dar uma salva de palmas, pular mesmo e gritar, é quando alguém pega a Bíblia e abre lá, e aí está lá assim, desse jeito. Assim diz o Senhor. Deus a falar. Cala-se toda a terra. Ou então, e veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo, né? E no ano que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí muda tudo. Deus, anjo não. Anjo é um ser criado. Diz a palavra do Senhor. Louvai-o. Os anjos têm que louvar. Louvai todos os seus anjos. Louvai todos os seus exércitos. Sol e lua, todas as estrelas, céu dos céus, águas. Pois mandou e logo foram criados. Salmo 148, de 2 a 5. Então, terra, céu, ar, nós, anjos, todo mundo está sendo convidado a louvar a Deus. E não que os anjos sejam louvados. Nem junto com Deus pode acontecer isso. Veja o que Paulo escreveu. Porque nele, quem aí está falando que Jesus é quem criou. Ó, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Então, Jesus foi quem criou tudo, lá no céu e aqui na terra. Por isso, irmãos, que o diabo nos odeia, né? Que quem manda em tudo, quem criou tudo é um irmão nosso. Nosso irmão mais velho, a primícia dos que dorme, foi quem criou todas as coisas. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que entende é o nosso sacerdote, entende as nossas dificuldades, recebe a nossa oração, faz a mediação entre nós e Deus o Pai. Então, ele é o Criador de tudo, inclusive Criador dos anjos. Para que fique claro, o único ser não criado é o próprio Deus. Diz-nos aí, 1 Timóteo 6, 15 e 16, o seguinte, diz a palavra, o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, somente ele, ele só, a imortalidade. Outro dia um irmão da igreja que está estudando a Bíblia e tal, me mandou um zap. Pastor, nós lá no céu, nós então ficaremos livres do pecado e tal, nós seremos perfeitos. Então nós seremos perfeitos igualzinho Deus o é? Aí era uma resposta não muito difícil, eu já tinha estudado sobre isso, né? Aí eu disse para ele, não, nós seremos perfeitos, mas só Deus pode ser perfeitíssimo. Perfeitíssimo só Deus. A perfeição que receberemos é no nível para que nós possamos nos relacionar com Deus. Irmãos, Deus não conversa com pecador obstinado. Deus não tem amizade com pecador, não. Deus tem ira contra o pecador. Ele está inimigo do pecador. É por isso, irmãos, que nós precisamos de aceitar a Jesus, a justiça de Jesus, através do sangue vertido na cruz, seja derramado em nós. Aí nós seremos justos e puros e santos.
então Deus vai poder conversar comigo. Inclusive, o negócio é tão sério que o nosso coração precisa ser recriado. Não dá nem para dar uma manutenção, uma limpezinha de bico, não funciona. Angioplastia, no campo espiritual, não. Trocar o coração, um coração regenerado. Então Deus faz isso. Faz isso para que nós possamos ter uma vida de comunicação com Ele. Então, perfeitíssimo, nem os anjos. Só Deus, o Pai, o é. E imortal, obviamente, que é o assunto nosso aqui. São seres que não têm corpos, podem assumir algum corpo, não de alguém. Tá? Isso aí é possessão diabólica. Mas ele é ou são os anjos incorpóreos. Não são, porventura, todos eles, espíritos. O que é espírito? A gente não sabe o que é espírito. Essa é a primeira resposta. Mas nós sabemos o que não é um espírito. O que não é um espírito? Matéria. A única coisa próxima que nós temos de espírito é o ar. Mas também não bate. Porque o ar, apesar de a gente achar que não tem nada aqui, que isso aqui é um vácuo. Outro dia eu preguei e falei isso aqui sobre cristologia. Nós estamos aqui cercados de trilhões e trilhões de neutrinos. Porque tem umas partículas do universo que são matéria, madeira e tal. As quarkas se tornam massa. Né? Umas menos ou mais e tal. Mas tem umas que estão longe da massa. É o caso dos neutrinos, estão no outro oposto, outra extremidade. E aqui nós estamos sendo cruzados por trilhões de neutrinos. Todo lado. Como é que se possa explicar no campo espiritual? Nem sei se tem ligação. Mas eu só sei que o espírito não tem corpo. Isso aí nós sabemos. Hebreus 1, verso 14. Sendo incorpóreos, não lhes é, portanto, permitido o sexo. Diz a palavra do Senhor em Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos no céu. A literatura apócrifa, certos filmes e tal, eles têm e até muitos teólogos, lá há 300, 400 anos atrás, muitos teólogos, inclusive, atestavam da possibilidade de os anjos terem tido sexo com aquelas mulheres lá dos dias da maldade do dilúvio e terem produzido os gigantes, né, na terra, etc, etc, etc. Porém, a teologia mais refinada não apoia essa ideia, porque os anjos não podem ter sexo. Quando chegar nos demônios, eu quero ver se eu lembro de umas coisas que eu já li, terríveis, sobre de demônio e sexo. Mas vamos esperar para depois, né? Então, irmãos, os anjos não têm sexo, são assexuados. Como não têm corpos, também não possuem almas. Então, se tem um sujeito desalmado, é o anjo. Por que ele não tem alma? Porque não tem corpo. O corpo ele é muito importante. Veja o que Matterson escreve a respeito disso. Precisamente porque os anjos não são almas, mas apenas espírito, que eles não podem possuir a mesma essência rica que o homem. O homem cuja alma é o ponto, faltou um Ezinho ali, de união em que se encontram o espírito e a natureza. Então nós, irmãos, o nosso corpo, para que serve o nosso corpo? Para o encontro, irmãos, do ser material, os sentidos e o ser espiritual. É por isso que nós somos, digamos, ambivalentes. Somos anjos e demônios. Mora em mim, no meu coração, de um lado tem os anjos, do outro tem os demônios. No seu também, não é? E eles vivem em guerra. Se você alimenta mais os demônios vão ganhar a peleja, né? E os anjos, ou no caso o nosso Espírito de Deus, que habita o nosso coração. Bem, tem gente que diz assim, não, o Espírito Santo não habita o nosso coração. Se o diabo estiver lá, não. Irmãos, ele vai embora. Mas ele trava uma batalha primeiro. 150 anos o diabo habitou com Deus no templo de Jerusalém. Aí teve um dia, exatamente, Ezequiel 8. Ezequiel tem uma visão, pegado pelo cabelo, levado para Jerusalém, em visão pelo anjo, e aí ele consegue ver. O que ele vê? Ele vê as mulheres adorando Tamuz dentro do templo. Ele vê as figuras, os répteis, tudo aquilo que abominavam, era abominação para Deus. Ele viu aquela coisa toda. Aí ele viu também que o querubim desceu, pegou a glória de Deus. A glória de Deus no lugar santo dos santos saiu, foi para a porta do tabernáculo, do templo,
Do templo foi para o Monte das Oliveiras e foi levado ao céu. Esperou. Então tem batalha travada no nosso coração pela posse desse território. Deus é o Todo-Poderoso, mas a nossa decisão pessoal pode eliminar a ação de Deus no nosso coração, na nossa vida. E o diabo vencer a parada. E eu diria que tem muitos corações em que o diabo está vencendo direto. Então, dá lugar ao ódio e tal. E a pessoa acha que é só um negócio da minha natureza. Ela está precisando ir no psiquiatra para ele me dar lá um Rivotril, para eu poder... Não, gente, você está precisando de oração. É de libertação, de dobrar o seu joelho, pedir perdão pelos seus pecados, falar assim, Senhor, põe uma mordaça na minha boca, não é verdade? Ou então me ajuda a falar de maneira adequada, sábia, me ajuda a conviver com minha mulher, que é um troço difícil de viver, eu também, e abrir o coração de Deus, para que sejam o quê? Curados. E eu vou dizer mais, em alguns momentos não adianta nem se orar assim, você tem que procurar alguém, você confia, cheio do Espírito Santo, contar a sua história, pede para pôr a mão na sua cabeça, expulsa meus demônios, por favor. Bom, expulsa seus demônios, está tudo certo. Você vai ter vida. Irmãos, pode até ser um problema de saúde depois, mas muito possivelmente foi iniciado por um problema espiritual, em que a pessoa vai dando lugar para o diabo, vai brincando com o diabo. Irmãos, brinca com o diabo para ver o que ele faz. Não brinque, ele nos destrói. E certas coisas que o diabo traz para mim e para você, são coisas que a nossa carne adora. Então cuidado. Cuidado. Tem gente que entende esse negócio de carne com tanto exagero, fora dos parâmetros bíblicos, que tem gente lá, por exemplo, que enfia pedaço de pau no corpo, para amortecer o corpo, para matar o corpo. Eu vi uma mulher na Índia, ela enfiou uns travecos de pau assim, irmãos, de verdade, para todo lado nela, e ela estava apodrecendo. Na cabeça dela estava o quê? Eu estou destruindo esse corpo maldito para poder o espírito ter força. É uma maneira exagerada, besta, de pensar a vida espiritual. Irmãos, no cristianismo não tem nada disso. No cristianismo o nosso corpo é tão importante quanto nosso espírito. Tão importante quanto. Inclusive nós só somos gente se temos corpo. Por isso que nós teremos um corpo glorificado. E o nosso irmão Jesus é o único que será visto lá no céu. Porque ele também, nosso irmão, tem um corpo glorificado, igual o nosso. Tinha igual o nosso, passou a ser glorificado. Ele se tornou um de nós, e agora nós vamos nos tornar um como ele é. Um corpo glorificado para a glória de Deus. Então, irmãos, exagero. Eu estou fazendo jejum que eu quero matar isso aqui. Tem gente que fala isso, já ouviu? Eu já ouvi isso. Um exagero, isso é platonismo, isso não é cristianismo. Isso é espiritismo, isso não é cristianismo. Cristianismo, a gente, claro, faz jejum, a gente cuida, a gente não dá lugar à carne, mas a carne, irmãos, a carne, pecado, não a carne soma. No grego tem dois termos, sarkis é carne e pecado, e soma, o corpo. O soma precisa ser cuidado porque ele é o templo do Espírito. Agora, sarkis precisa ser destruída. E isso destrói com a graça de Deus, com o poder de Deus e com as atividades espirituais, porque também não cai do céu não. Pensa que cai não, que não cai. Hoje à noite eu vou pregar sobre piedade, a ação de Deus interior e exterior, porque eu vejo que nós todos temos deficiência nesta área aí. Então os anjos não têm sexo. Os anjos não têm corpos, então, portanto, não têm também alma. Então, desalmados, agentes pessoais de Deus, inteligentes e voluntários. Vejam só, para que eu virasse a forma deste negócio, Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sabe meu Senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus. Para quê? Para entender tudo o que há na terra. Irmãos, eu penso até, esse texto aí de 2 Samuel 14, 20, e o Einstein deve ser, né, na escala dos anjos, um aluno muito burrinho. Os anjos sabem tudo, né? Tudo. E Einstein sabe um pouquinho. Irmãos, já pensou nós sermos inteligentes? Tem hora que a gente quer aprender um negócio, não dá a memória. Mas isso vai acabar, irmãos. Um dia isso vai ser mudado. Nós seremos aperfeiçoados. Não vamos esquecer de nada. Não vamos precisar de agenda, nada. Nada. Então ninguém aí que estiver me devendo vai esquecer, não é? Vai ser um negócio bacana, né, Toninho? O problema é que lá nós vamos dever apenas o amor. Então,
são seres especiais a serviço, inteligentes. Ainda tem mais um texto sobre essa inteligência e poder dos anjos. Veja só. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas o Filho unicamente, meu Pai. Nem o Filho sabe, só o Pai. Mateus 4,36. Por quê? Porque está dizendo aí, essa parte que nem os anjos. É dito assim, os anjos sabem tudo, mas essa parte eles não sabem. Mas não é só os anjos, nem o Filho sabe, só o Pai. Prerrogativa do Pai. O Filho não sabia e continua, na minha opinião teológica, não sabendo. Porque essa é uma prerrogativa do Pai. A coisa do Pai, e o Filho obedece, nem pergunta, Pai, está chegando a hora? Aqui está a lenha, o cordeiro, mas onde está o cordeiro? Nem isso, calado, esperando para que o Pai seja glorificado. Vou adiantar um pouquinho aqui, que eu quero terminar esse ponto da natureza dos anjos hoje. Vamos lá. Eles têm mais poder do que beleza e inteligência. Tem gente que fala assim, Deus, o Senhor é lindo. Claro que não é lindo. Espírito não tem forma. Falar que Jesus é lindo, vá lá. Mas também já viu Jesus de corpo? Não viu. Então vamos parar de bobeira. Porque se você e eu seguimos só aquela gravura feita lá, pode até ser bonito, pode até não ser. Eu até nem acho muito bonito nada. E na cruz é muito feio. Era tão feio que ninguém... A Bíblia diz isso. Ninguém nem ligou para ele. Assim, eles são mais poderosos do que qualquer outra coisa. Veja só. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra. Sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como de um relâmpago. Devia ser um relâmpago tipo Minas Gerais, que aqui em Minas Gerais dá uns relâmpagos mais terríveis do planeta aqui, né? E a sua veste branca como a neve. Imagine, de repente aparece um sujeito, uma forma estranha, em cima de uma pedra, semblante relâmpago, jeito de relâmpago, vestido de branco. O narrador aqui, o evangelista, ele está dando algumas ideias de como pode, mas não é isso. Parecido, como, não é assim? E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. 28, 2-4. Os guardas tremeram na base quando viram aquele ser que eles nunca tinham visto. Vejam mais esse texto. Essa, na verdade, uma frase de Strong sobre aquela pedra lá da ressurreição. Uma roda de granito com 8 pés de diâmetro, 2,54 metros, e em pé de 0,33 metros. 1/3 de 1 metro. De espessura. Isso aqui assim. Qual o peso disso? Carregada por um suco, por um buraco, segundo os estudiosos, dá em torno de 4 toneladas. O anjo chegou lá e tirou aquilo. Então, se o anjo andasse de carro, ele não tinha macaco no carro, né? Podia levantar e fazer tudo, né? Essas ideias de super-homem e tal. Você sabia que essas ideias de super-heróis, isso é uma infantilidade, me entristece de ver gente adulto, me desculpe, mas doido com esses tem vivendo ainda no mundo da Marvel. Pelo amor de Deus, isso é uma prisão do diabo. Irmãos, nós crescemos, agora a vida nossa é tratar da esposa, cuidar do marido. Tá, vamos mudar as coisas. Fica direto. O mundo está assim, irmãos. A gente não quer deixar de ser criança. A gente não quer deixar de mamadeira o bico. Eu fico enojado com aqueles tem. Minhas meninas mesmo gostam daquilo. A Alva também. Chego lá e fica apavorado com aquilo. Um negócio de dinossauro. Gente, misericórdia. Nada a ver com a realidade, nada. Vivemos só na ficção. Isso é uma maneira do diabo nos manter, irmãos, iludidos o tempo todo. Vamos cair na real. Vai assistir lá a Segunda Guerra Mundial, sujeito passando a baioneta no outro, gente morrendo de fome na África. Isso é que você tem que assistir. É a realidade da vida. Gente cheia do Espírito Santo. Vamos gastar nosso tempo com coisas que nos eleva. Hein? Fica embalado no mundo da lua. Gente com 50 anos, ainda na... Você sabia que esses desenhos aí da Marvel, esses troços aí, isso surgiu, irmãos, por causa das crises mundiais? Segundo alguns, quando vem crise, a fila do cinema aumenta. E as pessoas querem fugir da realidade. O diabo faz isso também. Aí vive o mundo da lua. Da lua. Você tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para fazer, que eu vou parar, vou assistir um filme. Fica 2 horas assistindo filme, ao invés de lavar vasilha, roupa, não tem para fazer. Estou falando sério. Estou falando sério. É engraçado, esquisito, mas é verdade. Não é verdade? Então você que está nesse... Pensa nisso. Pode ser um problema sério, tá? Problema sério. Bom, deixa eu contar para vocês um caso aqui de anjos.
Lá em Daniel, Daniel viu aquelas visões das 70 semanas e ele não entendeu nada. E ele orou. Está lá em Daniel, capítulo 7 em diante, vai começar a contar essas histórias. O Daniel então ora e fala: Senhor, eu não estou entendendo nada e tal. O anjo de Deus vem para poder fazer o Miguel entender. Vocês lembram disso? O ano de 97 foi um ano muito especial para mim. No início do ano, nós participamos de uma conferência lá em Itabirinha. A nossa igreja é a igreja wesleyana lá da Rua Peçanha. E eu fui muito abençoado ali com o pastor Ednilson lá de Timóteo. Foi um ano muito especial para mim. Eu dediquei aquele ano muitas coisas espirituais. Nós estávamos estudando escatologia. Eu fui me preparar para aquilo e tal. E eu me lembro que eu comecei a estudar escatologia. E eu estava entendendo escatologia há 70 semanas e tudo. Estava tudo bem. Era uma noite muito fria. Aquele ano fez muito frio. Eu tinha chegado do serviço, tinha ficado lá estudando a Bíblia. Voltei, cheguei em casa, jantei, tomei um banho. Todo mundo foi dormir. Já eram umas 9h30, 10 horas. E eu estudando a Bíblia. De repente, irmãos, deu um bloqueio na minha cabeça. Eu não conseguia entender nada das 70 semanas de Daniel. Enquanto isso, irmãos, Deus é testemunha. Então eu orei, já devia então ser umas quase 11 horas. Estava estudando. Eu orei e falei assim: Senhor, o Senhor enviou o seu anjo para poder esclarecer Daniel. Envia o seu anjo para me esclarecer. Irmãos, foi eu terminar minha oração em espírito. A minha cabeça fez assim. Quando fez assim, eu entendi. Me deu tanto medo. Eu desliguei tudo, a casa do pai aqui na Jair Rodrigues. Desliguei tudo, tal, eu era solteiro. Desliguei tudo, subi, fui deitar, arrepiado, ainda tinha cabelo, do pé à cabeça, mas morrendo de medo. Até hoje eu tenho tristeza disso. Sabe por quê? Se eu tivesse esperado, talvez eu teria visto. Talvez eu teria visto e visto muito mais coisa. Talvez nunca mais eu vou poder ver, Alex. Medo. Desliguei tudo, fechei a Bíblia e parti para o quarto, quietinho, tremendo. Irmãos, eu conto isso, Deus é testemunha. Consegui entender as 70 semanas de Daniel assim. Então, irmãos, Deus pode agir a nosso favor e age. Então, eles são poderosos, mais do que belos e inteligentes, muito mais poderosos. Principados e potestades. A Bíblia fala disso lá em Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Já lemos esse texto, mas agora com essa perspectiva, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então tem divisão, são invisíveis. Então você tem lá tronos, dominações, principados, potestades. Então tem seres diferenciados no exército celestial. Aqui, como no nosso exército tem um general. General, para quem não sabe, tem um general de 4 estrelas, que é o general de exército. Tem um general de 3 estrelas, que é o general de divisão. E tem um general de 2 estrelas, que é um general de brigada. Cada um só pode comandar um tipo de organização militar. Um coronel pode comandar um tipo de coisa, um batalhão e tal. E aí vai. No céu também assim. Vocês acham que eles tiraram essa ideia de onde? Essas ideias vieram de onde? De Deus, irmãos. A hierarquia, a organização, carro, avião, helicóptero, vocês acham que são o quê? São os carros celestiais, a mente de Deus na nossa mente, para criar. Deus é o único que cria todas as coisas. Agostinho, irmãos, ele é de uma linha de educacional, de que o homem não aprende nada, o homem toma consciência de que já sabia. E muitos pensam assim. É por isso que tem gente que não aprende, não é? Porque não sabe mesmo, não tem jeito. Quase que tem que ser uma revelação sobrenatural, um troço, né? Não consegue. E outros começam a estudar, tira o véu, ele entende. Mas como esse sujeito aprende rápido? Possivelmente seja uma abertura espiritual que essa pessoa tem, de maneira separada, em que o pecado não tem afetado aquela área daquela pessoa. Eu não sei explicar como funciona, eu entendo assim. E essa pessoa consegue entender mais facilmente. Os anjos são mais antigos que o homem, mais organizados e mais inteligentes. Aí dá para saber sem muita dificuldade, né? Mas quem vai julgar os anjos, irmãos? O homem. Veja o que diz lá 1 Coríntios capítulo 6, 3. Não sabeis vós que havemos de julgar anjos? Então a igreja de Cristo um dia vai se reunir para julgar os anjos. Como criaturas de Deus não podem ser adorados. Olha o João, velho, um homem crente, experimentado, um apóstolo de Cristo, cometendo erros. Então isso nos traz também para o campo da humildade.
O João resolve adorar o anjo. Veja o que acontece. O anjo, aí diz o texto: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo para adorar, que mas mostrava para adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Você deve adorar a Deus, é o que o anjo diz para ele. Apocalipse 22, 9, 8 a 9. Então os anjos não podem ser adorados de maneira nenhuma. Os anjos, eles são um batalhão. Como é que o Silvio nasceu? Papai e mamãe do Silvio. Aí tem o vovô, tataravó, até no Adão, né, Silvio? Como os anjos vieram a existir? Diz o texto. Aí de Deuteronômio 33, 2. Disse, pois, o Senhor, veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de anjos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Os carros de Deus, está falando não da criação deles, vamos falar depois, mas de serem eles um batalhão, uma organização. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo, Salmo 68, 17. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, que era o número deles. Qual o número? Não se sabe, irmãos. Milhões de milhares. Não sabemos. Eles não podem morrer, porque já não podem morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20, 36. Não constitui uma raça, aí entra a questão da diferença entre o Silvio e os anjos. Ainda que o Silvio seja quase um anjo para nós, né, Silvio? A mãe quer que o Silvio seja filho dela. Não foi, Silvio? Quase que ela falou assim, meus meninos são tão ruins que eu queria que o Silvio fosse meu filho. Não foi, Silvio? Verdade. Mas vai viver lá com ela para você ver o que é bom. Nomes e atividades definidos. Ela está fazendo almoço para mim, hein? Se ela souber disso, ela vai pôr alguma coisa na comida. Paulo fala ao arcanjo o seguinte, porque o mesmo Senhor... Me perdi aqui, Silvio. Eles não podem morrer, não constituem uma raça. Diz o texto de Hebreus 2,16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas a descendência de Abraão. Irmãos, a criação dos anjos foi assim. Haja anjos, assim, assim, assim. Bum, houve. Igual a terra, as coisas. Nós não, irmãos. Vamos voltar para o Éden? Como é que foi a criação nossa? Deus desceu, a Trindade desceu. E eles tiveram o trabalho de jogar água na terra, fazer um boneco. E não foi um bonequico assim, não. Um boneco grande, já adulto. Aí depois esse próprio Deus, depois do boneco feito perfeito. Se o aleijadinho faz um negócio lindo, imagine Deus. Depois daquele boneco de barro maravilhoso, o Adão devia ser muito bonito, né? A Eva, linda, mas o Adão, muito bonito. Aí, sopra-se o fôlego de vida. E aquele boneco vira gente. Foi assim que nós fomos feitos. Aí Deus deu poder a esse boneco para fazer novos bonequinhos. E esses bonequinhos fazem bonequinhos à imagem e à semelhança do Criador. Qual anjo tem esse poder? Não tem. Então, tem essa diferença aí muito importante. Nomes e atividades definidos dos anjos. Paulo fala do arcanjo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. 1 Tessalonicenses 4,16. Judas diz o nome, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Judas 1,9. Irmãos, então tem muita coisa aí. Moisés, irmãos, até chegar nos dias desse Judas, dá uns 1.300, 1.400 anos. Talvez ninguém nem soubesse disso, a não ser uma literatura paralela. Mas agora o próprio Espírito de Deus inspira os Judas para dizer que isso era verdade, que houve briga, houve batalha pelo corpo de Moisés. Que coisa, hein? Aí fala o nome dele, é o que é mais importante aqui nesse contexto, é isso, Miguel. Daniel também, Daniel 10, na Escritura fala de Miguel, o mensageiro da lei e do julgamento. O nome de Miguel está relacionado mais ao povo de Israel, lei e julgamento de Deus. Quando vai prender o diabo, quem é que comanda? O anjo Miguel. Agora, o arcanjo Gabriel aparece no Novo Testamento.
é o mensageiro da misericórdia e da promessa. Ele vem falar do anúncio do nascimento de Jesus, etc, etc. Gabriel. A literatura apócrifa que a Igreja Católica usa, tem um outro arcanjo chamado Rafael. Se alguém aí foi católico e tal, vai ficar assim, devia falar do Rafael. Você está com saudade lá da Igreja Católica, então vamos falar do Rafael. Mas nos textos canônicos não fala o nome de Rafael. Pode ter. Pode ter não só Rafael, até um Manuel, um Léo, Silvio, pode ser que tenha, não sabemos. Mas esse aqui nós sabemos que a Bíblia diz o nome do Miguel e o do Gabriel. Eles são organizados. Eu vou só encerrar esse ponto, tá, irmãos? E votou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos. Organização. 1 Samuel 1:11. Então, irmãos, não pensa que o céu vai ser bagunçado, não. Ah, eu estou doido para ir para o céu, que lá eu não preciso pegar fila, eu furo fila, eu como na hora que eu quiser, posso dormir até 10 horas da manhã. Ih, você vai para o lugar errado. Talvez lá no inferno seja melhor. E lá deve ser bagunçado. Diz o texto ainda, vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a esquerda. 1 Reis 22:19. Irmãos, está perfilado. Se o exército do Hitler, maravilhoso aquele exército do Hitler, era perfilado que um levantava o pé assim, todo mundo junto. Hoje o da Coreia do Norte também é organizado. Chique, né? Não faz mais nada, a não ser ficar treinando e tentando matar o Trump e tal. Então, imagina, lá no céu, muito mais organizado. Se tiver o dia da independência lá, é coisa maravilhosa. Diz o texto ainda, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Interessante aqui, todo o texto você vai pegando e vai tendo verdades, a gente pararia nele só para conversar sobre um versículo. Esse versículo mesmo está mostrando aí, por que Jesus não pode mandar os anjos? Jesus está no seu estado de humilhação. A obra que Jesus faz, ele faz ao Pai. Então Jesus, igual eu e você, precisa orar para Deus responder a oração dele. A diferença é que ele tem uma comunhão e não tem pecado tão grande com Deus, essa comunhão, que ele ora e Deus responde. A diferença nossa às vezes é essa, que a gente não entende direito, não pede direito, etc, etc, etc. Mas Jesus também tem que pedir. Agora não mais, mas nessa época aí, ele tinha que pedir. Isso sugere o quê? Organização. O exército romano é organizado. É uma espécie de tipo do exército celestial. Irmãos, diz o texto aqui, eu já vou para o encerramento. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o diabo também tem os anjos dele. Está lá isso em Mateus 24, 25, 41. E só que tem uma diferença, né? Os anjos de Deus funcionam assim, numa obediência, numa educação extraordinária. Funciona perfeito. Já o diabo é na base da cacetada. Lembra daquele demônio que perdeu o território? Não me manda para fora não, porque deixa eu entrar nessa porcada aí, que eu não posso sair aqui não, porque senão, irmãos, o diabo bate. Bate. Tem certos centros espíritas, quem já foi no centro espírita aí já viu, a vara de assar-peixe grande assim, eles pegam aquilo e sentam o couro no demoniado, o demoniado sai. E sai mesmo. Minha mãe orava para um rapaz aqui, o demônio dele estava manhoso. A mãe tinha orado, gastado toda a oração dela com aquele demônio, o demônio não saindo, ela tinha que fazer comida, tinha que fazer não sei o quê. Desceu a Bíblia na cabeça do rapaz, o demônio saiu, sai mesmo. Tem um rapaz batendo na mãe, nos irmãos, está lá endemoniado, fazendo tudo, comendo pedra, a polícia militar chega. A polícia chega, o demônio sai. E os policiais que não entendem nada, às vezes, falam assim, safado. Agora eu quero ver, cadê seu demônio? Dá uns tapas nele, o menino dando a chorar, coitado do menino. Eles não entendem. É a autoridade do policial, a autoridade de Deus. Diabo, ó. Já notaram que costuma o menino estar cheio de rebeldia em casa? A mãe fala com ele e eles dois, o menino está quase atracando com a mãe e o pai chega. Bigodão grande, tipo White Earp. Ele só olha para o menino, o demônio do menino sai, o menino obedece. Às vezes é demônio. Organização e hierarquia. No reino de Deus funciona de maneira tranquila. No reino do diabólico é na pancada. Então, isso é comum. Pergunta uma pessoa que mexe com o espiritismo, eles vão falar com você, macumba e tal. Corta o demoniado na vara de assar-peixe. Eu não sei por que o assar-peixe. Deve ser porque é cheiroso. Tem umas flores cheirosas. Eu amo aquela flor de assar-peixe. Vocês conhecem isso que eu estou falando? Não, né?
Ah, não é só eu não. Cheiroso, cheiroso mesmo, né, Neuza? Você conhece, Neuza? Não, Neuza. Pessoal bobo da rua não conhece nada. Eu encerro aqui falando dos demônios aqui e tal, dessa organização. Encerro no texto de Efésios 2:2, que diz: noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então existe uma organização celestial, os anjos bons, e depois da queda, o diabo copiou essa organização lá, que é a organização que se usa no mundo todo. Amém? Então vimos hoje sobre a natureza dos anjos. Semana que vem nós vamos falar das classes dos anjos. Os querubins, os serafins, anjo e arcanjo. Tem uma novidade grande aqui sobre querubins. Eu mesmo aprendi uma lição muito legal aqui. Nós vamos estudar sobre isso. E vamos já entrar também no caráter moral dos anjos e os testes que eles tiveram que enfrentar, não no próximo domingo, mas na próxima quarta-feira.